Olá, paz a todos desejam na graça de Deus, amém? Bora dar continuidade à nossa leitura bíblica, que fica no livro de Zacarias. Hoje nós iremos entrar no capítulo 10, que fala, irmãos, sobre a chuva natural e espiritual. Que Deus possa nos guardar, nos livrar e nos proteger, e que através dessa leitura bíblica nós possamos ser abençoados e guardados por Ele, amém? Que toda honra e toda glória seja dada somente a Ele. No versículo 1 fala: Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva sodódia. Sim, e o Senhor que faz relâmpagos lhes dará chuva abundante e erva verde a cada um no campo. 2. Porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e descrito sonhos vãos, com vaidade consolam. Por isso o povo vaga como ovelhas e sofre aflições, porque não há pastor. Nesses dois primeiros versículos, irmãos, embora esses capítulos contenham algumas referências da época do profeta, e até mesmo a antes disso, ainda assim o seu cumprimento básico e total aguarda o futuro. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Parece ser algo estranho? Pedi chuva no tempo da chuva. A ideia é, por causa da condição espiritual de Israel, durante o tempo de Jeremias, a prometida chuva foi retida e as colheitas foram, portanto, escassas. Por isso o Espírito Santo está dizendo que Israel não tivesse se voltado, se Israel não tivesse se voltado para seus ídolos, olha aqui, comentando de ídolos, né, irmãos? Eles poderiam ter recebido as chuvas antecipadas e a chuva seródia, e não seriam sido levados ao cativeiro. A frase "o Senhor que faz relâmpagos lhes dará chuvas abundante" fala o Senhor como aquele que tem o total controle das condições climáticas que podem ajudar ou prejudicar as colheitas de Israel. E erva verde a cada tem um campo, fala de uma colheita abundante, que em sua totalidade acontecerá quando vier a era do reino. Porque os terafins têm falado vaidade, leva Israel de volta à causa do seu cativeiro. Os ídolos, a palavra vaidade, significa nadas vazios. E os adivinhos têm visto mentira, e a segunda superstição. Adivinhos são pessoas que fingem predizer o futuro. Descrito sonhos vão, fala de um terceiro grupo que afirma serem soltados certas coisas, que fala de orientação, mas na verdade é engano. As escrituras afirmam claramente com vaidade, consolam. Em outras palavras, os pobres tolos que acreditam nisso sentiam um tanto consolados, mas um consolo que se provava ser de curta duração. Por isso o povo vaga como ovelhas e sofre, refere-se a ser conduzido ao cativeiro. Isso tudo era porque eles confundiam nas superstições vãs em vez do Senhor. O Espírito Santo declara contundentemente: porque não há pastor, ou seja, ninguém para distinguir entre o bem e o mal, nenhum pastor justo. 3. Judá é fortalecido para lutar no Armagedon. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e fará desde o seu cavalo da honra na batalha. José e Judá reunidos novamente, versículo 6. Porque eu fortalecerei a casa de Judá
e salvarei a casa de José, e os farei voltar, porque deles terei piedade, e serão como se eu os estivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor Deus, e os ouvirei. E 7. E os de Efraim serão como um valente, e se alegrará no seu coração como pelo vinho. Os seus filhos também o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu, 8. Os chamarei com um assobio e os reunirei, porque os redimi e serão multiplicados tanto como se tinham multiplicado. Amém? 9. A dispersão e a nova reunião de Israel. Eu os semearei entre os povos até em lugares longínquos. Lembra-se-ão de mim, o viverão com os seus filhos e voltarão. Porque eu os trarei da terra do Egito e os recolherei de Assíria e os trarei para a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. 11. E ele passará pelo mar como aflição, e verá as ondas do mar, e se secarão todas as profundezas no rio, e a soberba da Assíria será derrubada, e se perderá no cedro do Egito. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Ser fortalecido no Senhor é a força maior de todas, irmãos. E andarão no seu nome significa no Filho amado de Deus, e em segurança com dignidade como vencedores. Irmãos, vocês podem observar que toda a leitura bíblica que eu faço, sempre no final da leitura, sempre fala sobre a vitória de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre a vida do seu povo. Porque nossa vida é na vontade dele, não é na nossa. Como eu falei e falo novamente, né? Nós fazemos planos, mas eles só serão concretizados na vontade de Deus. Se tiver na vontade dele, será concretizado. Se não tiver, não acontecerá, irmãos. E assim nós continuamos vivendo e agradecendo a Deus pelos livramentos que ele nos dá todos os dias. Deus, ele é um Deus misericordioso, é um Deus de paz, é um Deus de amor. Felizmente, nós, seres humanos, que não temos todo esse amor que Deus nos concede. Porque se nós tivéssemos o conhecimento do amor verdadeiro de Deus por nós, nós amaríamos uns aos outros. E amaríamos grandemente, irmãos. Amém? Vamos para o capítulo 11, que fala sobre a primeira vinda do Messias, o rei, pastor rejeitado. Versículo 1. Ó Líbano, abre tuas portas para que o fogo possa consumir os seus cedros. 2. Gemei, o cipreste, porque os cedros caíram, porque as árvores magníficas são derrubadas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque espesso é derrubado. 3. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é assolada. Voz do bramido dos filhos de leões, porque a soberba do Jordão foi destruída. 4. Assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas da matança. Nessa frase, apacenta as ovelhas da matança, é uma admoestação dada a Zacarias, que ainda assim Israel não aceitará os que alimentam. Eles, portanto, serão mortos. Embora seja dirigido a Zacarias e, como já dito, para todos os que ocupam posição de liderança espiritual, ainda assim, na realidade, se refere a Cristo, que apacentará as suas ovelhas, como nunca foram apacentadas, mas que ainda assim eles não aceitarão. Deus sempre apacenta as suas ovelhas. O único problema é que há ovelhas rebeldes que não aceitam o amor de Deus, que
foi o que eu acabei de falar. Nós temos que aprender a aceitar o amor de Deus. Deus é misericordioso, Deus é bondoso. Ele cuida das suas ovelhas. E quem são suas ovelhas, irmãos? Somos nós. Nós somos seu rebanho. E todas estão em um só lugar. Não existe cor, não existe raça, não existe marca, não existe nada que possa nos separar do amor de Deus. Somos todos iguais perante aos seus olhos. No versículo 5, cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, e os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque enriqueci, e os seus pastores não têm piedade delas. Cujos possuidores as matam e não se têm por culpa, refere-se à liderança espiritual de Israel. Na época de Cristo, os possuidores eram os fariseus. Saduceus e herodianos, eles, como a maioria dos que professam ser religiosos, foram enganados pelo seu próprio engano. Consequentemente, eles não se têm por culpados e, portanto, não se arrependeriam. As palavras matam, dizem de respeito ao povo, sendo morto espiritualmente pela incrudelidade e pelas tradições dos homens. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão morrendo espiritualmente, não é carnal, é espiritualmente. Por quê? Porque eles não querem mais acreditar na palavra de Deus, não querem mais ter o conhecimento de entender a palavra de Deus. Mas sim, eles querem entender o que o homem fala. O que sai da boca do homem é a verdade para eles. Mas o que vem do Espírito Santo para eles não existe. E isso nós temos que mudar, nós temos que entender que Deus fala conosco. Ele fala através da palavra, ele faz através do irmão, ele fala através de uma pregação. Ele fala, irmãos, até mesmo quando você está ali numa situação assim, constrangedora, ou seja lá como for, que você espera que Deus te responda, Deus te traz um ar de liberdade, um ar de amor, um ar de afeição, para que você entenda que Deus está naquele negócio. Quando você faz algo que aquilo não abre teu coração, que você sente um aperto no coração, Deus não está naquele negócio. E assim Deus fala conosco todos os dias. Amém? No 5. No 6. Portanto, já não terei mais piedade dos moradores da terra, diz o Senhor, porque eis que eu entregarei os homens, cada um à mão do seu próximo, e na mão do seu rei. Ele assolarão a terra, e eu não livrarei sua mão. 7. E apacentarei as ovelhas da matança, isto é, as pobres do rebanho, e tomarei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra chamei união, e apacentarei as ovelhas. Eliminarei os 3 pastores no mês, e a minha alma se apacientou contra eles, e também a alma deles teve fastio de mim. E disse, eu não vos apacentarei, mas o que morrer, morra, e o que foi destruído seja, e as que ficarem cada uma como a carne da sua companheira. 10. E tomei a minha vara, graça, e a quebrou para romper a minha aliança que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi quebrada naquele dia, assim como conheceram os pobres do rebanho que fizeram caso de mim, que isso era a palavra do Senhor, o Messias vendido pelo povo. 12. E eu disse-lhes, se lhes parecer bem, dai-me o meu salário, e se não deixai-o, e pesaram por meu salário 30 moedas de prata. E me disse o Senhor, lança isso ao oleiro, esse belo preço em que eu fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro na casa do Senhor, os laços de união, cortados de Israel dispersado. Então quebrei minha segunda vara, união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O pastor inútil toma o lugar do dom pastor,
bom pastor, depois do anticristo, Israel estimará o bom pastor. 15. E me disse o Senhor, toma ainda a ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que eu levantarei da terra um pastor que não visitará as que estão perecendo, não procurará a desgarrada, nem curará o doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o seu rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre os seus olhos direito. Completamente secará o seu braço e o seu olho direito será inteiramente escurecido. Amém? Vamos discernir um pouquinho aqui a partir do versículo 7. Graça e união. Apacentarei as ovelhas da matança refere-se de volta ao versículo 4. Ele apacentará, quer dizer, ele daria ao Cristo, mas eles não aceitariam Cristo, portanto, eles estavam destinados à matança. Os pobres do rebanho refere-se aos discípulos de outros que o receberam, os quais, com consequente, formariam o núcleo que seria chamado a igreja. A uma chamei graça e a outra união. Diz respeito à graça, formosura, e à união, esses laços, essas duas varas que eram encontradas com todos os pastores, sugerem o caráter múltiplo de Deus para com seu rebanho no tempo iniciais e as duas bênçãos que ele projetou para outorgar. Nomes das varas revelam. Em primeiro lugar, ele os mataria com a graça, o significado para favor de Deus. Segundo, ele tinha como propósito que eles todos fossem uma unidade, daí a palavra união, aos laços de todos os membros do rebanho. Os nomes destes 3 pastores não são dados, mas provavelmente está falando dos fariseus, saduceus e herodianos. A palavra eliminei significa destruir, o que todos eles foram com a queda de Jerusalém. Fato de Israel ser rejeitado do seu Messias, crucificando, eles foram destruídos. Portanto, neste único versículo, preside sobre Jerusalém e Judá um horror de tal extensão como eles jamais haviam conhecido antes. Eles quiseram César, portanto, obtiveram César. Isso provaria ser uma triste troca. Trocar Jesus Cristo por um mero ser humano, né, irmãos? Aí a gente já vê qual é o final, né? O significado dessa troca. A frase, a primeira, significa que o Senhor tirou a sua graça de Israel, de fato deixando-o à mercê dos seus inimigos. A última frase fala da quebra ou abolição da antiga aliança feita com Moisés e a todos os povos cerca de 1500 anos antes. A Escritura é muito clara quanto à lei de Moisés ter sido cumprida por Cristo na cruz. Ela literalmente chegou ao seu fim e foi quebrada num só dia, o dia da crucificação de Cristo, como do versículo seguinte. E assim conhecer os pobres do rebanho, refere-se a alguns poucos entre eles, os seus discípulos que levaram consideração as suas palavras e, portanto, creram nele. No entanto, a maioria da nação não deu atenção, nem aprendeu nenhuma lição e, portanto, sofreu a terrível consequência. E assim conheceram os pobres do rebanho que fizeram caso de mim, que isso era a palavra do Senhor, significa que apenas uns poucos que conheciam a palavra compreenderam sua missão. No entanto, até mesmo estes foram lentos para compreender, como está evidenciado no Evangelho.
Sobre o Messias vendido pelo povo, a primeira frase retrata o Senhor falando, embora ele use o profeta como seu instrumento, o Senhor está falando da pessoa do grande pastor. Ele pede a sua porção do rebanho, porque o rebanho representa homens. E se não deixai, significa deixo, que vocês decidam. A frase é: pesaram por meu salário 30 moedas de prata. Revela o que Israel pensava sobre o seu Messias e sobre o seu cuidado do longo de tantos séculos. Ele o avaliaram em 30 moedas de prata, o preço de um escravo ferido. E é assombroso que os fariseus, que afirmaram são zelosos da lei, leriam essas palavras, especialmente depois do que havia acontecido, e ainda assim não as relacionassem com eles mesmo. Tal é o assombro da sua incredulidade. Irmão, nós vemos aqui que está falando aqui sobre a crucificação, né? Que Jesus ele foi vendido por 30 moedas de prata. E depois de vendido, ele foi crucificado, ele foi escorraçado, ele foi cuspido, ele foi machucado, ele foi humilhado. Pessoas, aquele povo que não acreditava no poder de Deus, que acreditava no poder de um rei, de um mero homem. Mas devido a isso, levou somente 3 dias para que Deus provasse o poder e o amor de Deus por aquele povo ainda. Porque Deus ele é um ser tão misericordioso que mesmo você errando, ele ainda quer que você conserte seu erro, que você se volte para ele, que você conheça o poder e o amor dele por você. Muitas vezes nós precisamos passar pelo crivo, nós precisamos passar por uma tribulação, uma dor, para reconhecer o amor verdadeiro de Deus por nós. Então, o conselho que eu deixo aqui, irmãos, para vocês hoje, é que vocês não precisem passar por essa dor, que vocês não precisem passar por esse crivo, mas que vocês possam conhecer a Deus pelo amor dele por você. Não espere a dor para conhecer esse amor. Conheça o amor sem a dor, porque ainda é mais gratificante você sentir o amor dentro de você, que é aquele amor que Deus nos concede todos os dias, todas as manhãs, quando Ele nos acorda, irmãos. Ele já está nos concedendo o amor dele. Quantos hoje estão acordando sem um filho, ou sem um esposo, ou sem uma esposa, sem um ente querido, sem um amigo? Quantos estão chorando a perda de alguém hoje, irmãos? E nós estamos aqui, participando dessa leitura bíblica, ouvindo a palavra de Deus e tendo mais e mais conhecimento. Então, irmãos, tenha amor por Deus, honre a Deus, glorifique a Ele todos os dias, agradeça a Ele pelo amor que Ele tem nos concedido todos os dias, irmãos. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de vocês. E muito obrigado por participar do meu canal. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um, irmãos e irmãs, e a família de vocês. Amém?